Boa tarde, guerreiros, guerreiros santos, povo de Deus. Este é o segundo vídeo da série Conhecendo a Bíblia. Se você não viu o primeiro vídeo, vá lá no canal, acesse o primeiro vídeo, a introdução. E hoje nós já vamos começar falando a respeito do processo de construção da Bíblia. Eu estou aqui no meu sítio, larguei minha foice, está aqui atrás, um pouquinho para nós pararmos e meditarmos aqui na Palavra de Deus. E vamos falar aí sobre o início, das aulas sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Vamos embasar nosso estudo de hoje no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Olha só, eu gosto mais desse versículo. Ele não diz assim, olha, maneja mais ou menos, não. Ele diz, maneja bem, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. E para manejar bem a palavra de Deus, nós devemos conhecer bem a palavra de Deus, conhecer bem a Bíblia. Vamos dar início então falando sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? O que é Bíblia? A palavra Bíblia, o que significa? Biblioteca significa um conjunto de livros depositados, organizados em uma sala. Bíblia significa um conjunto de livros organizados, condensados em um único livro. E quando se diz Bíblia Sagrada, quer dizer que são vários livros divinamente inspirados pelo Espírito Santo, escritos por homens que condensam o plano divino, a palavra de Deus, a vontade de Deus para os homens. Esta é a Bíblia Sagrada. Quantas vezes você já leu a Bíblia Sagrada toda? Muitas pessoas dizem, não precisa de ler a Bíblia toda, não, isso precisa conhecer. Mas como você vai conhecer se você não lê a Bíblia toda? Tenha a leitura, faça a leitura, tenha uma ideia geral, e depois vai estudando, sim, a palavra de Deus por partes, como se deve ser. Mas todo cristão precisa de ler a Bíblia pelo menos uma vez, ou menos, no mínimo uma vez, para ter uma base. E nós vamos dar uma base mínima para ter um conhecimento geral sobre a Bíblia. Nesse segundo vídeo, nessa segunda aula, vamos falar sobre como a Bíblia foi escrita, iniciar esse processo. Então, como foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita entre o ano 1500 ao ano antes de Cristo ao ano 100 depois de Cristo. Vocês estão ouvindo um barulhinho, são os carros que passam ali na avenida, mas não vai atrapalhar a nossa aula, não. Então foi um período mais ou menos de 1600 anos para que a Bíblia fosse totalmente escrita. A Bíblia não caiu como um bloco, um tijolo já formado. Deus não entregou a Bíblia assim formada para o homem de um dia para o outro, como ele fez com Moisés, quando entregou as leis. Não. Ela foi compartilhada por vários autores ao longo de praticamente 1600 anos. Esses autores que compuseram a Bíblia são homens de todas as classes sociais. Tem reis, tem filósofos, tem profetas, tem sacerdotes, tem pescadores, tem cobradores de impostos, tem médicos, enfim, foram vários os obreiros que trabalharam na confecção deste livro sagrado. São praticamente 40 autores para se escrever a Bíblia. Um período de mais ou menos 1600 anos. A Bíblia ela aborda pontos dos mais diversos. Posso afirmar que todos os pensamentos humanos estão contidos na Bíblia. Seja matemática, geografia, filosofia, sociologia,
história, química, física, todos os ramos do conhecimento, das artes, da cultura, da ciência, todos foram abordados na Bíblia. Poesia, prosa, provérbios, tem tudo na Bíblia. A Bíblia é perfeita, fala sobre todos os assuntos. Para facilitar o estudo da Bíblia, ela foi composta, ela foi separada, ela foi organizada em temas. Então, um conjunto de livros que tenham praticamente alguma correlação entre si foram agrupados em determinado tema. Para facilitar o encontro dos textos, a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos. Ela não foi escrita assim do jeito que está hoje. Isso veio sendo formado ao longo do tempo. Vamos abordar os principais blocos dos temas bíblicos. Os 5 primeiros livros da Bíblia é denominado Pentateuco. Sua autoria é dada a Moisés. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, esse conjunto de 5 livros é chamado Pentateuco. Composto por Gênesis, que significa princípio, início, origem. Por Êxodo, que significa uma saída de um grande número de pessoas de uma determinada localidade geográfica para uma outra determinada localidade, como aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito e voltou para Israel, para Canaã. Então foi um êxodo. O terceiro livro, o livro de Levítico, que significa as leis que foram dadas, os mandamentos para a tribo de Levi. E o quarto livro, o livro de Números, que são os números das pessoas, do povo que saiu do Egito pelas suas famílias. O quinto livro, Deuteronômio, que significa repetição das leis. Deutero, repetição, nome, leis, repetição das leis. Esses são os 5 primeiros livros chamados de Pentateuco. Eu preciso saber disso? Precisa. É só entendendo a Bíblia toda, só compreendendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que você vai entender por que lá nas 144 mil que são citados lá em Apocalipse, sendo 12 mil de cada tribo, por que a tribo de Dan não entra? Eu só vou saber disso se eu entender a história. Eu só vou compreender a narrativa do Senhor Jesus quando contou a parábola, quando contou aquela narração entre aquele homem que estava caído e aqueles que passaram por ele, passagem do bom samaritano, onde passou o sacerdote, passou o levita, passaram os religiosos, não atenderam, aí passou um samaritano. Então só vou entender por que o Senhor Jesus disse na parábola com aquela mulher, que a mulher disse para o Senhor Jesus que os samaritanos não se dão, Como que ele sendo judeu, ia conversar com ela, sendo que os samaritanos não se dão com os judeus? Por que não se dão? Isso a gente vai entender conhecendo as Escrituras. Então vamos conhecer os primeiros 5 livros Pentateuco, vai de Gênesis a Deuteronômio. Nós vemos que aí cada livro tem um nome específico, não tem um nome próprio, pessoal, de nenhuma pessoa. Aí partimos para os livros históricos. Os livros históricos, eles vão de Josué a Esther. São 12 livros. Todos os livros são nome de pessoas, com exceção a crônicas. Primeira e segunda crônicas. O que significa crônicas? Crônicas são os escritos registrados das coisas que acontecem em uma cidade, em um país. E assim foram as crônicas das coisas que aconteceram com aquele povo. Isso era escrito, os reis determinavam que se escrevesse. Por isso que ocorriam os escribas também. Então, os primeiros livros, Pentateuco, 5 livros.
O segundo conjunto de livros, os livros históricos, vai de Josué a Esther, são os livros históricos. Depois vem o terceiro conjunto de livros, que são os livros poéticos. Começa em Jó e vai até o livro de Cantares. São 5 livros. Esses livros, somente Jó tem um nome pessoal, de pessoa. Os demais livros têm os seus nomes próprios, mas não nome de pessoa. Os demais, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, não têm correlação com nome de pessoas, apenas Jó. Então nós vimos o primeiro conjunto de livros, os primeiros 5 livros, os Pentateucos, depois 12 livros são os livros históricos de Josué a Esther, depois nós vamos de Jó até Cantares, que são os livros poéticos. Então, você quer saber de poesia? Vai nesses 5 livros. Você quer saber de história? Você vai nos livros históricos, os 12 livros históricos. Quer saber da origem, do princípio, quando começou? Vai lá nos 5 primeiros livros, no Pentateuco. Se você quiser saber sobre os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. São os profetas maiores. Depois vem um conjunto de mais 12 profetas. São os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias. E assim nós encerramos o Velho Testamento. O que é testamento? Olha, a Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Velho e o Novo. E o que é testamento? Testamento é aquilo que alguém deixa como manifestação da sua vontade pós-morte a respeito dos seus bens, sobre a divisão dos seus bens. E o Senhor tinha um testamento de divisão dos bens de uma forma para as pessoas. Essa forma de divisão não deu certo, os homens não cumpriram. O Senhor fez uma nova aliança, um novo acordo, um novo testamento com a vinda do Senhor Jesus Cristo, morrendo por nós, pagando o preço por nós, e assim nós temos então agora acesso à herança. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? Então, herdamos o quê? Esse testamento. Falamos sobre o Velho Testamento e agora vamos falar sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por vários grupos também. O primeiro grupo são 4 livros. São os livros chamados de Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 livros. Olhamos, são todos nomes de pessoas. Os profetas menores, nomes de pessoas, com exceção de Lamentações. Os profetas maiores, todos nomes de pessoas. Os evangelhos, nome de pessoas. 4 livros. Depois dos evangelhos vem um livro histórico, que é o livro de Atos. O que é Atos? Atos são os atos que os apóstolos cometeram no início da caminhada da igreja e foram registrados em um livro chamado de Atos, o livro histórico do Novo Testamento. Então, se no Velho Testamento tínhamos 12 livros históricos, no Novo temos apenas 1. Depois dos livros históricos vem as cartas paulinas, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Nós temos um total de 13 cartas paulinas. Ela vai de Romanos até Filemon. Apenas os livros de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon são nomes pessoais. Os demais são nomes de cidades. Depois das cartas paulinas, vem mais um conjunto de 8 livros chamados de cartas avulsas, ou diversas, como queiram, cartas autônomas, escritas cada uma, às vezes, por um autor. Começa em Hebreus e vai até Judas. E depois nós temos o último livro da Bíblia, que é o único livro profético, que é o livro de Apocalipse, que significa revelação. Então nós
iniciamos lá atrás na Bíblia e já chegamos em Apocalipse com a divisão por grupos. Só recapitulando, os primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco. Depois nós temos um conjunto de 12 livros chamados os livros históricos. Depois um conjunto de 5 livros chamados de livros poéticos. Depois um conjunto de 5 livros chamados profetas menores. Depois um conjunto de 12 livros chamados de profetas menores. Depois um conjunto de 4 livros já no Novo Testamento, chamados de evangelhos. Depois um conjunto de um livro, conjunto de um só elemento, né? Um livro chamado livro de história, que é o livro de Atos. Depois um conjunto de 13 livros, chamadas as cartas paulinas. Depois o conjunto de 8 livros, chamadas as cartas autônomas, né? As cartas gerais. E depois o último livro, o livro profético chamado de Apocalipse Revelação. E assim nós encerramos a aula de hoje com esses pequenos conhecimentos. Espero que tenha sido útil a você. Se foi útil a você, vai ser útil a outra pessoa. Então compartilhe. Se você gostou, aperte aí, dê um like. Se você quer ter acesso às demais aulas, aos demais vídeos, aperte o sininho aí para que você seja comunicado pelo YouTube quando for editados novos livros, novos vídeos. E também compartilhe, comente, que nós vamos discutir tudo que foi falado. Coloque aí nos comentários, compartilhe e se inscreva no canal. Deus te abençoe e até a próxima aula.